Você sabia que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921? Bom, acho que todos nós sabemos que Einstein ganhou o Nobel de Física. Mas você sabe o porquê Einstein ganhou o Nobel de Física? Muitas pessoas acreditam que foi pela teoria da relatividade, mas não foi. O Nobel veio pela explicação do efeito fotoelétrico, um problema que tirava o sono dos físicos da época. Quer saber mais sobre? Bem-vindo à física como você nunca imaginou. E hoje você conhecerá o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico acontece quando uma luz de alta frequência atinge uma superfície metálica e libera elétrons. Esse fenômeno foi descoberto por Becquerel. Eu não sei dizer se a minha pronúncia foi correta. Em 1839 e confirmado por Heinrich Hertz. Também não sei se é assim que pronuncia. Em 1887. O efeito fotoelétrico também pode ser chamado de efeito Hertz. Assim como no problema do corpo negro, uma das teorias da física que tentava, na verdade, explicar o efeito fotoelétrico era o eletromagnetismo, de Maxwell. Porém, os resultados experimentais não condiziam em nada com a teoria existente. E isso era um problema. Antes de Einstein publicar a solução do efeito fotoelétrico, a luz era tratada como uma onda eletromagnética. E seguindo essa teoria, a energia cinética do elétron, quando fosse ejetado, deveria ser proporcional à intensidade da luz que está sendo focada nele. Mas isso não aconteceu dessa forma. E também, segundo o eletromagnetismo, uma luz fraca poderia emitir elétrons também de uma superfície metálica. Porém, isso não aconteceu. Einstein, o bom velhinho da física, ele falou que para um elétron ser arrancado de sua superfície, ele precisava de uma certa frequência da onda para que ele fosse ejetado. E essa frequência foi chamada de frequência limite. Ele também determinou que a luz não era uma onda contínua, e sim uma partícula onda, ou seja, pequenos pacotes discretos. Isso não te lembra de um carinha chamado Max Planck? Exatamente, isso não é definitivamente uma coincidência. Einstein acreditou na teoria de Planck que pequenos pacotes discretos eram ejetados, e ele aplicou isso na sua teoria. Ele foi um dos poucos que aceitou a teoria de Planck. Nem o próprio Planck aceitou sua teoria. E o Albert usou a quantização de Planck para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein propôs que os quantidades de luz eram chamados fótons, e que a frequência do fóton, e que se a frequência do fóton fosse maior que a frequência de corte, o elétron seria ejetado. Einstein também provou que a intensidade da luz alteraria a quantidade de elétrons emitidos, e não a energia cinética desse elétron. A energia cinética desse fóton, desse elétron ejetado, dependeria da frequência que o fóton assumiria, e não da quantidade de fótons presente. A quantidade de fótons seria a quantidade de elétrons emitidos, e não a energia cinética. Por exemplo, um fotoelétrico
Um fotoelétron provindo de um fóton de luz vermelha, o fotoelétron é um elétron que foi atingido pelo fóton e... né? Mas tudo bem. Ele teria muito menos energia cinética que um fotoelétron proveniente de um fóton azul. Simplesmente porque a frequência do vermelho é muito menor que a frequência do fóton azul. Ou seja, a energia cinética do elétron é diretamente proporcional à frequência do fóton que ejetou esse elétron. E assim chegamos na equação E igual a HF, onde E é a energia cinética do elétron, H é a constante de Planck e F é a frequência desse fóton. Com o fóton, Einstein retomou uma teoria do Cavaleiro da Coroa Britânica, Sir Isaac Newton, de que a luz teria um comportamento corpuscular. Uma ideia que era considerada obsoleta pelos físicos do século XX. A genialidade de Einstein é tão grande que ele ganhou o Prêmio Nobel de 1921 pela explicação do efeito fotoelétrico. Só que demorou para ele ganhar o Nobel, porque ele explicou o efeito fotoelétrico em 1905. Mas tudo bem, ele ganhou. O efeito fotoelétrico é muito presente nas nossas vidas. Por exemplo, em painéis solares, controles remotos, telas de cristal líquido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Fui!